E aí, aprendiz, seja bem-vindo a um vídeo um pouco diferente hoje. Bom, obviamente você já percebeu que eu tô no carro, tô dirigindo, então não vou conseguir dar uma atenção visual a você, né? Tô saindo do túnel agora, e para quem conhece São Paulo, eu acabei de sair aqui do túnel da Avenida dos Bandeirantes e já eu te conto para onde eu tô indo. Mas nessa super segunda-feira, uma segunda-feira especial, né? Vivendo aqui no presente. E por que presente? Porque literalmente é um presente que Deus te deu, cada um desses dias, para você fazer alguma coisa diferente na sua vida, para você poder mudar os rumos na direção daquilo que você quer, ou se você já está indo na direção daquilo que você quer, você poder acelerar e realmente cumprir não só o seu objetivo de vida, mas mais do que isso, caminhar na direção do seu propósito de vida. E assim, se eu pudesse, né, tivesse como de uma forma que valesse a pena mudar a câmera aqui e mostrar o céu como é que tá, a gente está em plena lua cheia. E aí as suas vantagens de quem acorda cedo. Agora são 5h15 da manhã. A gente está com uma lua absurda no céu, né? E para quem sabe apreciar as coisas da natureza, é uma oportunidade de você se reconectar, né? Ou se você já tem esse tipo de conexão, é uma oportunidade de você reforçar a conexão que você tem com a natureza, com o divino, né? Com tudo aquilo que é a realidade na mais pura essência. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque hoje é um dia para mim que eu posso dizer que, na verdade, é um fechamento de ciclo, de certa forma. E tudo que acontece na sua vida, aprendiz, a gente já falou disso. O que está acontecendo hoje, os resultados que você tem hoje, eles são fruto de tudo aquilo que você viveu anteriormente. Então, se você entender que o resultado é o fruto de uma árvore, para você ter o resultado que você tem hoje, essa árvore, em algum momento, ela tem que ter sido plantada, ela tem que ter sido cultivada. E antes disso, deve ter havido uma semente, né, que você pegou em algum lugar, e essa semente, ela teve que ser introduzida, vamos dizer assim, num solo fértil, num solo adequado, e aí todo esse processo aconteceu. Então, o que acontece com você em cada um dos dias da sua vida, na verdade, de certa forma, é só uma consolidação das atitudes que você teve antes. E é por isso que, se de alguma forma a tua condição hoje, a sua fase hoje, ela não é satisfatória, a fase, de forma alguma, ela define quem você é. Justamente por isso que se chama fase, né? É alguma coisa que você está vivendo e é passageiro. Assim como o dia de hoje, né? A gente tem aquele conceito de que todo dia é segunda-feira, e existe uma interpretação um pouco mais profunda de que é o seguinte: todo dia é o hoje. E esse hoje, que é o único dia que existe, ele está dividido aí em períodos onde você tem as noites, né? Ou eu diria que você tem os seus períodos de sono para poder intercalar e você conseguir ter o descanso apropriado para sua máquina, né? Para o seu corpo se reorganizar e te entregar o melhor desempenho possível. Então, o hoje é justamente aquele momento que você pode fazer alguma coisa de diferente e mudar todos os resultados da sua vida. Então, hoje eu tô indo
para a plataforma internacional. Na verdade, assim, não vai ser na plataforma internacional, que é o espaço que o Pablo tem lá no Alphaville, é próximo ali. E a gente vai ter uma reunião de várias pessoas que decidiram tomar uma decisão, né, uma atitude diferente na vida e vão fazer o método IP. E se você me acompanha já há algum tempo, ou se você acompanha o Pablo, você já vai entender o que é o método IP. Mas para quem não conhece, o método IP, a sigla significa identidade e propósito. E a ideia é que a gente vai ter um período aí, né? A gente vai ter uma atividade dividida em 2 dias. Então hoje, dia 28 de dezembro de 2023 e amanhã, dia 29. E essas atividades que a gente vai ter lá, elas vão ser presencialmente ali com o Pablo, no intuito de ativar a nossa real identidade, né? Da gente reconhecer a nossa real identidade e cada um reconhecer e ativar o seu propósito também, que é uma coisa que eu venho falando bastante. Então, isso que está acontecendo comigo hoje, só para vocês terem uma ideia, é um programa que em 2023 custava, e aí eu falo custava porque a gente já está encerrando o ano, custava 15 mil reais. E aí você olha para esse vídeo, olha para mim e falou, mas Martinatti, 15 mil reais para ficar 2 dias numa imersão com um monte de gente? E eu te garanto, tem um monte de gente, porque eles até mudaram o local por conta da quantidade de pessoas que vão estar lá, tá? E aí, aprendiz, o que eu te falo é o seguinte: tudo que você acha caro ou barato é uma referência extremamente pessoal, né, em relação ao valor que você tem das coisas. Então não tem a ver com preço, tem a ver com valor. O que isso te entrega? Mas, de qualquer forma, só para vocês entenderem o que acontece, né, na vida de quem tem atitude, vamos dizer assim. Como eu falei, esse programa ele custava 15 mil reais. Ano que vem ele vai para 20 mil reais, o programa presencial. E o que aconteceu comigo? Em algum momento aí para trás, vamos colocar aí 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu já comecei a seguir o Pablo mais intensamente, vamos dizer assim. Eu sempre gostei, né? E eu tenho o YouTube Premium. Aconselho para você que gosta de consumir conteúdo de qualidade, porque você pode escolher o que você está vendo, né? Que tem muita coisa no YouTube. Então eu já busco, né? E sempre busquei pessoas que são autoridade em determinados assuntos e busco acompanhar essas pessoas para ir me inteirando de uma série de informações aí, enfim, né, para saber o que está acontecendo e ficar num processo de contínuo aprendizado. Em algum momento ali atrás, quando eu estava vendo alguma coisa sobre política, eu fiquei sabendo, né, de um cara que tinha sido candidato a presidente e que no final foi impugnada a candidatura dele. E que aí ele foi para deputado, ele ficou como deputado mais votado de São Paulo, né, da história, com 250 mil votos, o único cara que teve votos em todas as cidades do estado, e cassaram a candidatura dele, ele também não assumiu. E eu fui pesquisar, eu falei, quem é esse cara, né, porque eu estava bem inteirado de política na época, acompanhava todo dia, e eis que eu encontro o Pablo Marçal. E aí fui no YouTube para procurar vídeos sobre Pablo Marçal. E aí caí nas lives que ele faz, conheci o 459, e a forma como ele coloca as informações me chamou muita atenção e eu tive bastante afinidade com o jeito dele falar a respeito das coisas. E esse processo ele foi se intensificando, eu fui acompanhando cada vez mais, eu vi sentido, deixei de acompanhar algumas pessoas para ter tempo de acompanhar o processo dele, e fiquei sabendo que ele corria rally. E eu falei, caramba, né? Eu sou um especialista nessa área. Como que eu não conheço
alguém que tá indo nos mesmos ralis que eu tô indo, né? E aí eu fui tentar entender e vi que realmente ele já tinha participado de algumas provas aí do Campeonato Brasileiro, e ele falou que ia correr um rally no final de semana, no mesmo final de semana que eu ia participar de uma prova. Eu falei, pô, só tem uma prova acontecendo que eu saiba aqui do Campeonato Brasileiro, era para eu estar nessa prova, né? Eu sou navegador de rally, mas o piloto que eu ia correr no final de semana anterior, num outro evento, ele capotou o carro e eles não conseguiram arrumar o carro, então eu tava sem atividade nesse final de semana e buscando alguma outra oportunidade. E eu vi que eles estavam em 3 pessoas e estava faltando um navegador. Eu fui atrás, descobri um contato de das pessoas da equipe lá, e a prova era no sábado. E no sábado de manhã eu consegui falar com o pessoal da equipe e falei, gente, eu tô vendo que vocês estão faltando navegador, né? Vocês não precisam de um navegador, eu vou aí pra ajudar a participar com vocês. Aí o cara me falou assim da equipe, ele falou, cara, eu tô precisando de mecânico. Você é mecânico? Eu falei, meu, mecânico não, mas eu conheço todo mundo aí, né? O que você precisa? Ele falou, a gente tá sem o nosso mecânico de UTV e etc. Eu falei, é o seguinte, tô pegando meu carro aqui agora e tô indo pra aí. Peguei 3 horas e meia de estrada, porque eu tava em São Paulo e o rally era em São Carlos. Cheguei lá na hora da largada. Aí já fiquei sabendo que o carro do Pablo teve problema na largada, a gente foi lá tentar resolver, me inteirei com a equipe e de coração, porque realmente eu fui com essa intenção de ajudar e de me conectar com eles, né? Porque a minha cabeça funcionou assim, né? Como que, se eu tivesse oportunidade, como eu agiria se eu tivesse oportunidade de sentar à mesa com um cara ou vários caras que são aí bilionários, pessoas que têm resultados extraordinários em várias áreas da vida, né? O que eu seria capaz de conversar ou participar ali de alguma forma? E eu fiquei bem chateado com a resposta que eu obtive, né? De mim mesmo. Eu achei que eu ia ficar calado e eu falei, pô, eu preciso me atualizar. E quando eu fiquei sabendo que eles iam pro rally, foi exatamente a oportunidade que eu vi. E pensei da seguinte forma, falei, essa turma vai exatamente pro meu mundo, e é um mundo que eu conheço e domino, de certa forma. Então vai ser a oportunidade de eu me conectar com eles. E eu vou lá para ajudar, porque isso aqui eu sei o que eu tô fazendo. E realmente quando eu cheguei lá, tudo que estava acontecendo ali estava bem desorganizado, para ser bem simples, né, na explicação. E realmente eu tive a oportunidade de ajudar eles a resolver uma série de problemas que obviamente são consequência de você estar num ramo, né, numa atividade extremamente complexa, extremamente interativa do ponto de vista das pessoas, do sistema ali do rally, né? E eles não tinham um conhecimento profundo sobre isso, então eles cometeram vários erros de sistema, vamos falar assim, aonde eu consegui ajudar a colocar uma certa ordem. E aí nesse processo eu acabei conhecendo as pessoas ali dentro, não no sábado, mas no domingo eu tive a oportunidade de conversar com o Pablo durante um tempo, e eu percebi que diante de tudo que eu ouvia nas palestras dele, de tudo que eu pesquisei, né, a maior dúvida que eu estava vivendo em relação a tudo aquilo era o seguinte: quem é Pablo Marçal? Porque quando você passa horas na internet assistindo alguém que está palestrando, o que você está vendo é um palestrante, né? É alguém que se preparou de alguma forma para estar ali conversando com você, né, a respeito de determinado assunto. Apesar de que eu já tinha entendido que ele fala de qualquer coisa, né, com uma certa propriedade. Mas rally ainda tinha bastante para aprender. Enfim, eu fui lá para tentar entender quem era Pablo Marçal. E para minha surpresa ou não, eu posso até falar assim, surpresa por ser uma coisa pouco comum, mas não foi surpresa porque eu já sentia isso a respeito dele, né? Do tempo que a gente
que eu vinha interagindo com as lives dele ali, com todas as palestras que eu vi. E o que eu encontrei foi uma pessoa extremamente fiel a tudo que ele pregava, extremamente verdadeiro a tudo aquilo que estava sendo dito, né? E existe uma diferença aí, né? Não sei se eu vou lembrar a frase da forma correta, mas a diferença entre um sábio e um louco, né? Vamos colocar dessa forma, é que um louco, ele fala de teorias mais malucas possíveis, né? Ele te chama a atenção com coisas extremamente fora do comum. Só que ele não vive aquilo que ele prega. E um sábio é aquele que prega aquilo que ele vive e vive aquilo que ele está pregando. E foi exatamente isso que eu encontrei. Então, para você que está me acompanhando aí, aprendiz, e talvez seja a primeira live que você está, primeira gravação, né? Por enquanto é gravação ainda, que você está assistindo minha, falando a respeito disso, de alguma forma você pode achar que tudo isso é uma questão de fanatismo, idolatria, né? E se você tiver essa impressão, eu lamento te informar que é uma impressão completamente errada, né? Um julgamento completamente errado. E assim como toda vez que a gente julga alguém ou alguma coisa, a gente está literalmente fazendo uma confissão a respeito de nós mesmos. Se você está julgando que eu sou um fanático ou estou idolatrando alguém porque eu estou colocando as coisas dessa forma, isso tem a ver mais com a sua resistência de tentar entender um pouco mais a respeito de novas ideias, né? De novos processos que podem te dar novos resultados. E aí, só para complementar essa história e dizer por que hoje de manhã eu tô vendo um nascer do sol absurdo lá atrás, né, que tá até brilhando aqui para vocês, e tô de frente com uma lua maravilhosa aqui na Marginal, né, me arrepia. Esse é um dia para mim sempre especial, entendeu? O dia da lua cheia, quando você tá amanhecendo o dia com o sol nascendo e a lua do outro lado. Mas enfim, a oportunidade de eu estar aqui vivendo esse momento, ela tem a ver com a atitude que eu tive. Por quê? Eu saí de casa, fui com o intuito de fazer uma conexão, de entregar o que eu tinha de melhor numa ocasião especial que eu sabia que eles precisavam. E no domingo, enquanto a gente estava arrumando o banco do Pablo, alguma coisa assim, e eu fui conversar com ele lá no carro, né, a gente estava fazendo uns ajustes, eu tive uma inspiração de que eu sabia que ia acontecer o método IP logo em breve, e falei, cara, esse cara é mais do que eu esperava, eu preciso manter essa conexão com eles. E eu tive a oportunidade de estar muito próximo ali, de falar pessoalmente, uma coisa que a grande maioria das pessoas que estão ali com ele nem sonham. Eu tive uma oportunidade ímpar que eu construí. E aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito e fazer o método IP. Não sei como, não sei em qual condição, mas eu preciso disso. E eu tive a inspiração ali momentânea de perguntar a respeito disso pro Pablo. E eu perguntei o seguinte, eu falei, Pablo, mudando de assunto aqui, né? Eu sei que vai ter um método IP agora no final do ano. As inscrições já estão abertas, porque eu não vi nada a respeito de inscrição na internet ainda. E ele olhou para mim e falou, cara, as inscrições estão abertas sim, e você é meu convidado. Eu falei, hã? Ele falou, você é meu convidado, porque você teve essa atitude de vir aqui ajudar a gente, tá servindo com o que você tem de melhor, e você merece estar lá com a gente. Então, fala com o Nésio ali, né? Passa o teu contato, pega o contato do Nésio, se acerta aí que você vai estar lá com a gente. Então, aprendiz, o que eu queria deixar para você através desse relato é exatamente isso. A vida não segue leis ou regras, mas são as leis e regras que tentam seguir a vida. Isso foi uma frase que
que eu tive de inspiração muito tempo atrás. Isso foi lá por 2002, 2004, né? Quando eu tava numa fase bem desorientado na vida, né? Não tinha nem casado, tava meio perdido. E aí, olhando os fenômenos naturais, tentando explicar algumas coisas que aconteceram, e justamente fazendo isso que eu amo fazer também, que é estar na natureza, eu tive essa inspiração. Então, assim, na verdade as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né? E o que a gente faz é tentar encontrar as regras que a natureza está seguindo, mas na verdade quem segue a natureza são essas regras, né? E na física a gente costuma dizer, né? Tem um negócio que chama condição de contorno. Condição de contorno são os limites em que uma regra é válida. Então quando você vai lá e cria uma regra, né? Cria uma teoria, alguma coisa assim, e você vai aplicar essa teoria num sistema, você tem que dizer quais as condições que essa teoria ou que essa regra são válidas. Só para você entender o seguinte: se você for estudar o núcleo de um átomo, né, você está falando da mecânica quântica, e a mecânica quântica ela tem regras muito bem definidas. Se você for estudar as galáxias, né, e as estrelas, você está falando da relatividade de Einstein, e a relatividade tem condições que funcionam diante daquela situação, e ela não vai ser aplicada no núcleo de um átomo, não vai funcionar bem, assim como a teoria quântica não vai funcionar bem na cosmologia. Então, a natureza é uma só, mas como é que eu tenho regras diferentes para condições diferentes? É porque não são a natureza que busca obedecer as regras, são as leis e regras que buscam seguir o que acontece na natureza. E é por isso que hoje é um dia tão especial, aprendiz. É o dia que eu tô fechando esse ciclo de uma atitude que eu tive, sair de casa e buscar uma coisa diferente, e isso culminou nesse processo que eu vou entrar agora. E eu tenho certeza que a pessoa que eu vou sair de lá hoje, e principalmente a pessoa que eu vou sair de lá amanhã, vai ter muita coisa diferente e que vai gerar muitos novos resultados. Bom, eu tô quase chegando aqui em Alphaville. Eu queria me despedir, aprendiz, de você hoje, no calendário convencional, aí uma quinta-feira, dia de lua cheia, dia de sol raiando espetacularmente aí, e é o dia que Deus te deu de presente, ou como presente, para você também ter atitudes diferentes e mudar completamente a sua vida e os seus resultados para melhor. É isso então, aprendiz. Ficamos combinados? Eu cuido da minha vida e você, com todo carinho, vai cuidar da sua vida e fazer tudo diferente daquilo que tem que ser feito diferente para você melhorar. Vou seguindo nessa aqui, ó, com essa iluminação especial, e que os olhos sejam as janelas da alma e que essas janelas estejam abertas para a gente cumprir o nosso propósito. Te convido você a fazer isso também. Vou nessa, aprendiz. Fui! Vai aproveitar a tua segunda-feira.